Olá, sejam todos bem-vindos a mais um encontro para o estudo do livro O Consolador. Hoje nós estamos iniciando o capítulo 1, que vamos falar a primeira parte sobre ciência. Sejam todos bem-vindos, peguem os seus livros e vamos estudar esse livro. Estamos pelos canais da Rede da Caridade, do Centro Espírita Luiz Monteiro de Barros, através do YouTube, Facebook e Instagram. Então, preparem aí o seu livro, reúna a família, os amigos, para discutirmos, conversarmos sobre esse livro. Estamos com o nosso time completo aqui, né? O Wilson, o D'Alessandro e o Dr. Nilson, para mais um estudo. E eu vou, antes da gente dar as saudações, eu vou fazer o seguinte, eu acho que eu já vou começar direto e as pessoas que vão tomando a palavra podem fazer sua saudação e fazer o seu comentário, para ficar bem à vontade. Então, e você aí, dentro da rede social, quiser fazer alguma observação, alguma opinião, por favor, fique à vontade. Então, vamos começar. O Wilson faz a leitura? Então, vamos lá, Wilson. Então, vamos lá. Então, a gente vai iniciar na primeira parte, que fala sobre ciência, na questão número 1. E ele fala assim: tem o Espiritismo absoluta necessidade da ciência terrestre? E a resposta: essa necessidade, de modo algum, pode ser absoluta. O concurso científico é sempre útil quando oriundo da consciência esclarecida e da sinceridade do coração. Importa considerar, todavia, que a ciência do mundo, se não deseja continuar no papel de comparsa da tirania e da destruição, tem absoluta necessidade do Espiritismo, cuja finalidade divina é a iluminação dos sentimentos na sagrada melhoria das características morais do homem. Então essa questão aí de a ciência, para não se atropelar, tem a necessidade de conhecer coisas além da matéria. É isso? O que vocês entendem aí, doutor Nilson? Olha, deixa eu cumprimentar aqui a bancada, né? E a cada um de vocês um abraço pela consideração de estar sintonizado com esse programa. A ciência, o Kardec vai chamar atenção em outras partes do Livro dos Espíritos, em várias partes ele chama atenção que a ciência e a religião vai ter necessidade de se unir. A religião no sentido de religiosidade, entender isso. Ele diz que tem necessidade dessa união, porque realmente a ciência, num enfoque só materialista, ela vai perder a necessidade de compreender, dela fazer bom uso, e o bom uso ela só compreenderá na hora que fizer essa ligação com Deus. Então a ciência vai precisar do conhecimento do Espiritismo para não ficar mancando. Mas também o Espiritismo vai precisar da ciência para confirmar os seus postulados. É um precisando da outra, um não está contra o outro. Mas a ciência, como diz o Emmanuel aí, se ela não trouxer esta compreensão, ela corre o risco de fazer mau uso do seu conhecimento. Por exemplo, um grande cientista vai fazer uma bomba atômica, ele tivesse esse conhecimento, ele não faria. Ele está gastando o seu conhecimento para fazer esses mísseis, essas armas poderosíssimas, bombas bioquímicas, isso é uma coisa terrível. Mas quando ele se unir, ele fará bons, porque ele vai iluminar o próprio conhecimento que ele já possui. Consciência dele, né? Alguém quer mais fazer algum comentário? Está tudo bem aí? D'Alessandro, que gosta dessa parte de ciência. Então, agradecer a presença dos amigos e os telespectadores, né, a abrir as portas da vossa casa para juntos estudarmos esses belíssimos temas. Então, ele fala do Espiritismo. O Espiritismo é a ciência do infinito, conforme Kardec coloca na introdução do Livro dos Espíritos. E aí ele fala, o Espiritismo não depende da ciência terrena, que é algo além. Os espíritos são os espíritos superiores. Mas Emmanuel, o livro de 41, alerta justamente essa postura do cientista que não se deixa dominar-se só pelo intelecto. Não traz as questões do espírito mortal, ou seja, o coração.
Então a gente vê isso agora na prática, né? Países que têm as armas nucleares que estão à mesa constrangendo outros, né? Então a tarefa de qualquer cientista é realmente com a aplicabilidade dessa tese. Na história da ciência brasileira, por exemplo, o professor Mário Schembler, que traz o primeiro computador aqui para o Brasil, um físico respeitável do número, quando ele participava das bancadas, dizem os professores mais experientes, que ele só fazia 2 perguntas para aquele que estava defendendo uma tese de doutorado, pós-doutorado ou livre docência. O que essa tese contribuiu na sua formação acadêmica? Segunda, o que a sua tese colaborar perante a sociedade? Então, era um homem já com essa visão da importância da gente equilibrar o intelecto com a moral. Muito bem. Qual é o nome do professor? Professor Mário Schembler, um dos notáveis físicos brasileiros e internacionais. Legal. Já voltou à pátria espiritual. Vamos seguir, Wilson? Então vamos lá. Questão número 2, né, falando sobre ciências fundamentais. Se reconhecermos a química, a física, a biologia, a psicologia e a sociologia como as 5 ciências fundamentais, qual será a posição da ciência da vida em relação às demais? E a resposta: a química e a física, estudando a ação íntima dos corpos, suas relações entre si e suas propriedades, constituem a catalogação dos valores da ciência material. A psicologia e a sociologia, examinando a paisagem dos sentimentos e os problemas sociais, representam a tábua de classificação das conquistas da ciência intelectual. No centro de todas está a biologia, significando a ciência da vida em suas profundezas, revelando a transcendência da origem, o espírito, o verbo divino. Até agora, a biologia está igualmente encarcerada nas escolas materialistas da Terra. Porém, nas suas expressões mais legítimas, evolverá para Deus com as suas demonstrações sublimes, cumprindo-nos reconhecer que, mesmo na atualidade, seus enigmas profundos são os mais nobres apelos à realidade espiritual e ao exame das fontes divinas da existência. Legal. Alguém quer fazer algum comentário? Bacana, né? Profundo, né? Muito bacana, viu? Lembra que o texto é de 41, o projeto Genoma nem existia na Terra, hein? Mas já, assim, o Watson e Crick já ali encarnados, abrindo, né? Também não estava formado o DNA. Emmanuel já mostra, a biologia vai mostrar a beleza da vida, né? E aí vem vocês como representantes da biologia, aí mostrando como é complexa e bela uma célula, né? Então, você vê que a biologia, ela veio crescer após o aparecimento da física e da química. Havia necessidade dessa compreensão dessa parte para ela crescer. Mas os cientistas começaram a trabalhar a ideia, começou lá do Galileu com a luneta dele, a descobrir a história que, primeiro os que diziam que a Terra era o centro, depois era o Sol era o centro. A biologia, por mais incrível que pareça, que é a ciência que estuda a vida, a maioria dos biólogos são materialistas, ou seja, deslocar o eixo do heliocentrismo, ou seja, o Sol era o centro, ficou o organocentrismo. Organocentrismo, os caras estão colocando o corpo como se fosse o centro. E precisa deslocar esse eixo como deslocou o eixo da compreensão do heliocentrismo. Porque ele precisa deslocar esse eixo, ou seja, o corpo não é o centro. Sim. O centro, na realidade, tem que deslocar para compreender agora a história do espírito, do perispírito. Abre um leque, por isso que ele diz, é a biologia que vai estudar o corpo espiritual. É a biologia que vai começar a chamar a atenção do estudo do espírito. Então, por isso que o Emmanuel coloca ela como no centro. Porque não é a física, ela pode perfeitamente enveredar por essa pesquisa dele, a química pode, mas a biologia que está centrada, porque é o estudo da vida,
ela vai ter que trabalhar isso da vida. E como ele diz, a psicologia, ela traz um estudo intelectual. A psicologia estuda a alma, é intelectual aquele estudo para vir para a prática, mas é a biologia que vai estudar isto. O Emmanuel, muito sábio quando ele coloca esse centro aí, esse centro da biologia. É bacana, muito, hein? muito sábio. Você quer comentar? Sábio. Quer comentar? E André Luiz vai trazer esse descortinar da biologia no livro Evolução em Dois Mundos para nós, onde ele vai trazendo toda essa aplicabilidade da ciência e da biologia, mas mostrando para nós o lado divino da criação, para a gente ter um entendimento diferenciado de realmente como aconteceu tudo desde a gênese do nosso planeta. Ah, legal. Pessoal, você está em casa, não tem livro? Você não comprou o teu livro, O Consolador? Vamos lá, anota aí. O telefone é onde você vai poder comprar. 3284-2060. 3284-2060. Você vai ligar lá, vai falar com o Marquinhos ou a Dona Lourdes. É a livraria Pingo de Luz, que agora ela estava ali na Praça Independência, era um pingo de luz e agora é só luz. Então, ela cresceu. Agora ela cresceu para o mundo todo. Antes ela ficava circunscrita lá no Gonzaga. Agora não. Você liga para esse telefone e você vai conversar com essas duas almas queridas e vai adquirir o seu livro, O Consolador, tá bom? Vê como é interessante o estudo, suscita tanto aprendizado para a gente, né? Então vamos seguir em frente, Wilson? Vamos lá, vamos para a química. Questão número 3. No campo da química, as forças do plano espiritual auxiliam o homem terrestre? Os prepostos de Jesus espalham-se por todos os setores do trabalho humano e em todos os tempos cooperaram com o homem no seu esforço de aperfeiçoamento. Aliás, os estudiosos e os cientistas do planeta não criaram os fenômenos químicos que sempre existiram desde a aurora dos tempos, afirmando uma inteligência superior. Os homens, em verdade, aprenderam a química com a natureza, copiaram as suas associações, desenvolvendo a sua esfera de estudos, inventaram uma nomenclatura, reduzindo os valores químicos sem lhes apreender a origem divina. Bacana. Vamos comentar essa aqui ou podemos seguir? Quer comentar? Como você vê, ele está chamando a atenção de uma ciência imensa como a química. Um significado imenso para toda a humanidade. A química, o André Luiz chama atenção porque ele diz, olha, existem elementos abaixo do hidrogênio, que é o primeiro elemento. Ele chama atenção que existe. A química, esse primeiro elemento, o hidrogênio, ele vai formando os outros todos. E essas combinações material, mas essa matéria, antes do elemento químico, tem lá a parte lá do átomo e o átomo também você vai diminuindo em partículas e até chegar na matéria divina. Essa matéria, na realidade, o princípio material é criado por Deus. Então imagine a química que está ligada com esse princípio material, ela tem origem divina. E às vezes os estudiosos da química não trouxeram essa compreensão divina para cá, que vai precisar discutir. O Espiritismo vai chamar a atenção, dizer, olha, se existe química aqui, existe química também do outro lado. Por exemplo, se um corpo tem uma série de substâncias químicas e elementos químicos aqui, mas o corpo espiritual também tem. Como é essa química desse lado espiritual? Para ele poder entender. Porque a matéria, você imagina a matéria, Caetano, como a gente vai dizendo assim, fez-se a luz, é assim que diz a Bíblia. Aí da luz, a vibração, a frequência da luz, a outra frequência é o som. O som que tudo no universo tem som. Um átomo tem som. O elemento químico, todo elemento químico tem som. Porque o átomo tem som, o elemento químico tem som. Ainda não foi bem estudado isso, mas tem som. Então imagine esse som do universo, que aí o Evangelho que chama atenção. E o Logo se fez carne, o Verbo se fez carne, o João chamando a atenção. Olha o som
de novo, a palavra é som. A palavra se fez carne, o verbo se fez carne, o logos, como diz os gregos. Então nós ainda estamos longe de entender essa parte espiritual da química. O Emmanuel está chamando a atenção para os homens que estudam química, homens que eu estou dizendo, homem e mulher, eu falo, não é machismo não, senão alguém pode pensar que eu estou com machismo. Mas ele precisa entender a química espiritual que ainda não é discutida no nosso meio. É verdade, né? Tem uma imensidão de coisas ainda para a gente aprender, né? Você quer falar? Não. Tudo bem? Vamos. Não, Fala, o Wilson. interessante da química é assim, a gente fala assim, tal cientista descobriu e inventou tal reação química, mas na verdade os nossos cientistas, eles não descobrem nada, eles na verdade eles observam e copiam, né? Porque é o que ele fala nessa resposta, quando ele pergunta se a química auxilia o homem encarnado, ele fala, tudo é observação, então o homem observa as reações que já acontecem na natureza e através dessas observações eles tiram as suas conclusões e aí conseguem trazer para o plano terrestre essas adaptações, trazendo grandes melhoras, grandes avanços para a nossa ciência, para a nossa área da química. Mas tudo é uma cópia da química divina que já existe na natureza. É verdade, né? É que a gente, como ainda estamos no princípio, estamos utilizando muito matéria pesada, né? Quando a gente pensa nessas sutilezas, a gente não tem como mensurar isso, né? A gente fica... ainda está estamos distantes. Mas o Espiritismo já veio falar assim, vem vislumbrar algo lá na frente. Olha, vocês estão aqui, mas aquilo lá começou assim, tem uma origem diferente. Então, assim, é como se desse esperança pra gente. Olha, não desanima não é só isso, né? Então, porque as coisas estão encobertas, né? Você não vê. Quando você descobre, tira aquilo que estava cobrindo, opa, agora eu estou vendo. Sempre existiu isso. Mas estava coberto pela minha ignorância e assim por diante, né? Podemos ir ou... Vamos lá, Wilson? O D'Alessandro. Pergunta número 4. Nos estudos da química, avaliam-se em cerca de 1/4 milhão as substâncias da Terra, que podem ser reduzidas aproximadamente como originárias de 90 elementos. Quando os estudos dessa ciência forem ampliados, poderão reduzir-se ainda mais as fontes de origem? Resposta. A química necessita apresentar essa divisão de elementos para a catalogação dos valores educativos, com vistas às investigações de natureza científica no mundo. Contudo, se na sua base estão os átomos, na mais vasta expressão de diversidade, mesmo assim tenderá sempre para a unidade substancial e remontando com as verdades espirituais às suas fontes de origem. Aliás, em se tratando das individuações químicas, já conheceis que o hidrogênio, no quadro dos conhecimentos terrestres, é o elemento mais simples de todos. Seu átomo é a forma primordial da matéria planetária, constituindo-se do sistema absolutamente simplificado, porque composto de um só elétron, de onde parte as demais individuações no mecanismo evolutivo da matéria em suas expressões rudimentares. Então, Emmanuel aqui, só para quem está acompanhando, quando ele fala que reduzido a 90 elementos, ele está, quem fez a pergunta, né, para Emmanuel estava lembrando da tabela periódica, que é muito comum, né, tabela 2D, e hoje com o avanço da física nuclear, né, começa lá atrás que a gente comentou com a senhora, o casal Courrier, a tabela deixa de ser tabela. Imagina um armário e as gavetas, né, porque cada elemento daqui tem os seus filhinhos, né, que é o trabalho dos físicos nucleares. Defendendo a classe. Né? O senhor quer falar, doutor? Olha, uma das coisas que na química me impressiona muito é que você vê, eles vão chamando, divide a química inorgânica, que está ali os elementos que eles vão estudando, e nos seres viventes vai aparecer o que ele chama de química orgânica. Os seres viventes, uma diferença que dá dessa do química orgânica, é o elemento carbono. Ele chama a atenção que essa química orgânica. Então esse elemento deve ter uma importância e um entendimento espiritual que nós ainda não alcançamos. Porque essa química orgânica, ela é a química dos seres viventes. Ela faz uma diferença da outra. É como se ela tivesse uma energia vital que a outra não tem.
ela já tem. E talvez essa química orgânica, com essa energia vital, que proporciona talvez a manifestação melhor desse princípio inteligente. Com certeza, nós ainda estamos longe desse entendimento. Mas tem coisas que a gente tem que pensar. Você pega, por exemplo, o grafite. Que é uma coisa comum, o grafite. O grafite, ele se transforma no brilhante. É uma coisa impressionante. Mas você pega um elemento químico, ele é radioativo, ele sai, ele vira outro, sozinho. Na natureza faz isso. E o homem pode acelerar, como ele faz nessas experiências nucleares, acelerando. Então, tem muita coisa que a natureza já está mostrando e nós é que depois vamos poder entender. Com certeza, a química, quando enveredar por esse caminho espiritual, ela vai dar um salto imenso. E aí vai cair a primeira pergunta que ele disse. O cientista vai precisar do conhecimento do espiritismo para iluminar o seu conhecimento científico. Ele está chamando a atenção ali na primeira. E bate, tudo indica. A química orgânica é algo que eu fico espantado. Ela tem o carbono. O que é que esse carbono é de divisor de área? Muito bom. Você está gostando? Não saia daí. Divulgue para os seus amigos, participe desse grupo de estudos. Eu acho que é bem interessante porque abre um leque aí de conhecimento que até então, cada um aqui com o seu entendimento vai nos ajudando a compreender melhor essas informações que essa pessoa, o Espírito Emmanuel, passa para todos nós. Tudo bem? Fala, lembrando Wilson. que no Livro dos Espíritos fala que no universo a gente tem o princípio inteligente, o princípio material e Deus. E apesar de ele falar ali uma tabela periódica com 90 elementos, tudo oriunda de um único princípio material que vai derivar tudo aí. Então, até por isso, talvez essa facilidade de cada elemento se transmutar para diversos outros, porque se tudo origina-se de um só, né, e fala que no final também a gente volta tudo para um só, então aí fica algo para a gente filosofar aí sobre esse princípio material, de onde vem tudo aí. É verdade. Na química. É verdade. Vamos seguir? A questão número 5 nos chamados movimentos brownianos e nas afinidades moleculares, poderemos observar manifestações de espiritualidade? Resposta. Nos chamados movimentos brownianos, bem como nas atrações moleculares, ainda não poderemos ver, propriamente, manifestações de espiritualidade como princípio de inteligência, mas fenômenos rudimentares da vida em suas demonstrações de energia potencial na evolução da matéria, a caminho dos princípios anímicos, sobre a bênção de luz da natureza divina. Comenta aí um pouco desse. Quer falar alguma coisa dessa aí? Desse princípio browniano aí. O movimento browniano não é aquele da questão dos grãos de pólen, que aí o Robert Brown vai defender uma tese e Einstein vai ajudar no que diz respeito à energia, né? Então, o que a gente pode analisar é que há uma inteligência ali já, né, que é o princípio inteligente, mas não é, porque ele fala que é o início das manifestações anímicas, né? Então, mas não é a espiritualidade em sua essência, ou seja, não é o espírito com E maiúsculo, né? É que está se organizando isso aí, Antônio? Ele está chamando a atenção, o Emmanuel, aí, para o início do princípio, Isso. porque essa compreensão, aí já inicia a coisa da física dele, porque essa compreensão desses movimentos, dessas forças agindo, a ciência ainda se debruça sobre isso. Porque você vê, por exemplo, a luz. A própria ciência não sabe ainda na essência o que é a luz. Ele fala força eletromagnética. A própria ciência ainda tem muitas interrogações sobre o magnetismo. Ela tem interrogações muito, muito fortes sobre isso. Como é esses movimentos, esse movimento eletromagnético que praticamente a maioria deles faz isso na química. Mas se a origem desse magnetismo está ainda uma interrogação ainda para o próprio homem, que tudo indica que o magnetismo deve ser uma força da natureza que deve ter em todos os planetas, mas aqui na Terra é como Jesus impregnou o magnetismo lá na célula. A primeira célula, Jesus com a Pleiade que fez. Então tem o magnetismo do Cristo.
todas as células que vêm aí estão impregnadas com o magnetismo do Cristo, de todos os seres viventes da Terra. Em outro planeta, outra constelação, deve ter talvez outro tipo de célula. Mas o átomo, ele deve vir já do universo inteiro. Aqui pode até ter mudanças na célula, pelo próprio peso atômico aqui do planeta. Mas deve ter no outro. Esses movimentos, a origem do movimento. Qual é a origem desse movimento da força nuclear forte, que está dentro do núcleo aquilo? De onde é que está vindo isto? Deve ser do universo todo, tem essa força que controla isso. Como é que essa força que está saindo do núcleo para fora, nuclear fraca, como é que isso também deve ter no universo inteiro? E a força gravitacional, que os físicos dizem que é a mais fraca, mas ao mesmo tempo para nós é como se fosse a mais forte, que é difícil de ser entendido isso aí. Então esses movimentos, está tudo ligado com essas forças. Esses movimentos, ele diz, é o princípio, porque é a coisa menor, mas deve ter, como o Wilson Nestete disse, está aqui o átomo, mas e descendo mais vai ter partícula, descendo mais vai cair lá na matéria primeira. E essa matéria primeira como é? Por exemplo, o fluido cósmico universal que está no universo todo, está bem próximo dessa matéria primeira. É uma coisa pura. Desse fluido vai sair o resto, segundo Kardec, os espíritos disseram Kardec. Quer dizer, com certeza, nós estamos longe de entender esta parte, e eu acredito que compreender mesmo o princípio material, pode ser que nosso planeta, daqui a uns 1000 anos, a gente tenha condição de discutir isso. Mas eu não acredito que nesse período, né? Menos de 1000 anos, nós não vamos ter condição de... Nós, que eu digo assim, os grandes cientistas, nós realmente entra como pegando a barbela deles lá para nós. Olha, é interessante, hein? Quanta coisa tem pra gente aí conversar e aprender, né? Bom, vamos seguir? Houve uma unidade material para a formação das várias expressões orgânicas existentes da Terra? Resposta: assim como o químico humano encontra no hidrogênio a fórmula mais simples para estabelecer a rota de suas comparações substanciais, os espíritos que cooperaram com Cristo nos primórdios da organização planetária encontraram no protoplasma o ponto de início para sua atividade realizadora, tomando-o como base essencial de todas as células vivas do organismo terrestre. Foi o que o Zé Nilson acabou de falar. O senhor leu antes essa pergunta? Não li. Não leu? Olha lá, Wilson. Não li não. Mas eu estou dizendo assim, o Emmanuel está chamando a atenção, é muito interessante, né, que ele está dizendo, ele pega ali essa base e vai fazer o resto. Agora, é que essa base, aqui no planeta Terra, está no Cristo. É o Cristo que faz essa base, porque ele é o representante de Deus aqui na Terra. Então ele que pega aquela base e formou. Por isso que demorou muito tempo em preparar essa base para depois começar a aparecer os seres viventes, organizado, o homem, porque a base dá mais trabalho. Você vê, um cara vai fazer um prédio grande, aí ele perde muito tempo lá na base, porque a base é que está o segredo. Ele pode levantar um andar em um dia, mas a base ele não faz isso em um dia, ele precisa preparar aquilo bem. Então precisou preparar essa base. E o Espiritismo chama atenção para nós, para preparar essa base. Você vê numa pessoa, o que é que os Espíritos dizem? Cuidado com a criancinha que é a base, prepara bem essa base para depois vir montar o edifício. O que é que os físicos, os químicos aí vão estudando essa parte só aqui, fenômeno nosso, e não está indo na base. Por isso que parece incrível a gente dizer isso, mas vai acontecer. Os químicos, os físicos, vão tentar entender no futuro Jesus agindo nessa base, nessa primeira célula. Como é que Jesus estava agindo? Uma coisa doida, com né? aquela pleide, eu fico imaginando numa célula, aquela complexidade, o cara diz, vamos fazer aqui a mitocôndria. Vem aqueles seres, cada um melhor do que o outro, preparando aquele terreno, porque aquela mitocôndria ali, que é um corpúsculo, está na planta, está no animal, está no homem, está na bactéria, está tudo. E todos mais ou menos obedecem quase o mesmo jogo. A gente diz, foi acontecendo isso.
como foi o grupo que fez aquilo, que preparou a base para aquilo futuramente, porque a mitocôndria vai ser responsável pela praticamente a energia que nós vamos preparar e consumir, o tal do ATP. Eu fico imaginando esses caras lá atrás preparando isto. Olha que preparo esses caras tinham. É igual o cara está preparando a base aqui, vai fazer o prédio, ele está preparando para um cara que vai morar no 15º andar, confortavelmente, se deitar no sofá, armar sua rede, ver sua televisão, mas ele faz isso porque esses caras aqui embaixo prepararam essa base, senão ele não ia dormir na rede lá confortávelzinho assim. É o que o Cristo fez, preparou essa base e diz, agora vão trabalhando. Aí os homens vêm, altera as coisas, muda, faz isso, mas porque a base está pronta. Só fazer uma pergunta, porque nessas discussões, você tem lá você tem um ovo, né, onde inicia toda a nossa vida. E esse ovo tem um quanto de energia. E aí ele vai se dividindo, e essa energia também vai se dividindo. E assim, é como se eu tivesse, um quanto de energia, e quanto mais eu divido essa energia, talvez menos energia as outras células vão ter. Até chegar a trilhões de células. Como é que funciona esse negócio, né? Porque, pela lógica da matéria, ela não obedece essa lógica. Aí entra na lógica do espírito, aí... Né? Ele vai entrar numa lógica, porque ele vai precisar de energia, muitas energias eles porque a princípio a gente acha que sai tudo dali, né? Vão produzir, por exemplo, num animal, no homem, no animal, ele recebe energia da mãe, porque tem a placenta lá alimentando aquele ovo, ele fica, mas no ovo próprio, aquilo também tem coisas que passam pela casca para ir para dentro, mas ele já tem dentro um germe para alimentar ele, que tem um potencial dentro. É igual a plantinha, ela vai subir, mas tem uma cota de energia dela que depois ela vai precisar de outras. Com certeza, você imagina ter feito o ovo primeiro, aqueles cientistas que fizeram, o cientista espiritual, prepararam aquilo que ele estava preparando a base. É que o senhor falou do protoplasma lá, né? Do protoplasma. A base aí você imagina só, um protoplasma, tomou um raio de sol, acendeu toda a reação química, aquela cadeia doida lá e foi desenvolvendo todos os seres. É que, na verdade, na matemática divina ela é diferente da nossa. É uma coisa... Você imagina que quando está dividindo, você está fracionando forças. É. E é o contrário, na matemática divina, quanto mais você dá, quanto mais você divide, mais você recebe, mais você se fortalece. Então eu acho que é a mesma operação, aquele óvulo masculino e o feminino ali que são atraídos, que a gente tem o hábito de falar assim, o espermatozoide que fecundou o óvulo é o campeão. Mais rápido. Não é o mais rápido. É o necessário, que tinha um magnetismo ali que foi energizado para que ele fosse atraído, para que aquela constituição ali que vai ser gerada ali fosse a mais apropriada para aquele espírito que vai encarnar. E a respeito disso, também Emmanuel também nos traz no livro A Caminho da Luz, ele fala sobre essa criação do nosso planeta Terra, do início ali do uso do protoplasma, quando Jesus ele reúne grandes intelectos do universo, grandes cientistas, e cada grupo com determinado conhecimento acentuado em determinada área, biólogos, químicos, físicos, para que pudessem criar o planeta Terra com a melhor constituição física para os espíritos que viriam habitar lá na frente, como foi falado agora, no 10º andar, na cobertura, né, para que pudesse ter um heliporto ali. Então foi feita essa base com grandes intelectos do universo, com Jesus capitaneando todos eles para criar isso daí. Então fica uma dica aí, além do livro Consolador de Emmanuel, para que a gente também deixe ao nosso lado aí o livro A Caminho da Luz, a gente vai ter bastante elucidações que vai corroborar com as informações do livro Consolador. Legal, né? Isso. Com certeza. É que como esse ovo, no caso, tem o princípio inteligente tem muita coisa para dar aqui. É isso. A gente está olhando a parte externa, mas tem a parte interna que está vindo de lá assim, para cá. São tantos questionamentos, né, que só com conhecimento além da matéria que você vai começar a iniciar essa explicação. Eu acho que dá tempo de ler mais uma. Número 7. 7. Existe uma lei de progresso para a individuação química? Resposta: na conceituação dos valores espirituais, a lei é de evolução para todos os seres e coisas no universo.
As individuações químicas possuem igualmente a sua rota para a obtenção das primeiras expressões anímicas, sendo justo observarmos que no círculo industrial a individuação é trabalhada pelos processos mais grosseiros, até que possa ser aproveitada pelo agente invisível na química biológica, onde entra um novo ciclo vital na ascensão para o seu destino. Falando das leis divinas, né? Então, aquilo que está... A resposta dele confirma 540 do Livro dos Espíritos. Tudo evolui, desde o átomo até o anjo, que foi um dia o anjo, um átomo. Então, Deus, quando cria um átomo, ele já está destinado a um espírito puro. Bonito, né? Coisa fantástica, né? Porque aí entra o tempo, né? Porque o tempo pra gente é uma coisa totalmente, assim... existe um limite muito preciso pra gente, né? Então, quando você pensa do átomo ao arcanjo, esquece tudo, né? Essa questão passado, presente e futuro se perde nesse universo todo, né? Você vê quando ele diz ali a evolução, tudo está, obedece à lei da evolução, e aí na lei da evolução nós dizemos como é que nós vamos compreender os seres viventes sem trazer a discussão da reencarnação. Como é que nós vamos entender a evolução sem trazer essa vertente, reencarnação, para ser discutido? Então eu vejo muitos biólogos que estudam a evolução, ele quer entender a evolução sem trazer essa compreensão espiritual. Ele fica o elo perdido, ele fica sem entender, fica só na horizontal. Ele precisa trazer essa discussão. Por isso que o Espiritismo entra para a ciência. Diz que quer entender a evolução, você vai ter que trazer essa discussão do princípio inteligente para entender a evolução. Por isso que você vê o Darwin chamou a atenção da lei da evolução, na sua origem das espécies. Foi muito bom. Lançou lá junto do Wallace esse trabalho. Só que o Darwin fez uma evolução só biológica, só olhando aqui. E o Espiritismo, que lançou o trabalho um ano antes do Darwin, já falava da evolução do espírito. Que essa evolução do espírito que vai juntar com o conhecimento do Darwin. Então o conhecimento do Darwin está certo? Está certo. Só que o conhecimento do Darwin falta a complementação, que o Espiritismo complementa essa parte. Porque o Espiritismo, quando chama a evolução do princípio inteligente, aí ele responde todas as interrogações do Darwin, todos os elos perdidos do Darwin, o Espiritismo explica. Então, futuramente, talvez o próprio Darwin vai fazer essa união. Essa ligação. Essa ligação. Bacana, né? E essa lei de progresso, ele fala aqui que no princípio de tudo da criação, ela obedece um determinismo. Então, tudo evolui por determinação, por situações, por circunstâncias que vão ocorrendo no meio ambiente ali, que fazem com que aquele elemento, aquele princípio inteligente, que ainda não consegue expressar realmente ali animicamente a sua força, a sua energia, a sua inteligência, porque ele ainda está nas suas fases primitivas da criação, então ele reage e age de acordo com o meio no qual ele está inserido, para que em determinado momento, quando ele vai acumulando predicados no decorrer da sua existência, aí sim ele possa se manifestar e aí sim ele vai realizar o progresso por esforço individual até atingir o espírito com letra maiúscula, através onde ele vai poder exercer o seu livre-arbítrio. Mas até aí o determinismo vai fazer com que as coisas aconteçam e a evolução seja constante. Legal, né? Eu acho que nós estamos chegando no final. Você está gostando do nosso estudo? Então, divulgue, convide os seus amigos, faça uma roda aí de conversa, de estudos, para que todos nós possamos aí juntos aprender um pouco mais sobre essas questões. Você vê a quantidade de informações que existe dentro desse livro. E a próxima, Caetano, é daqui a 15 dias, né? Daqui 15 dias, a gente volta na pergunta número 8, né? Por que 15 dias? Porque é o tempo que nós temos aqui, né? A gente também, cada um tem os seus afazeres. Mas se você quer diminuir esse tempo, né, Darice? Faça uma campanha aí. Vamos ver se a produção é sensibilizada, né, doutor Nilson? Para que a gente faça de semana em semana. Mas participe, não deixe de dar a sua opinião, dê o seu like, né? Compartilhe. Por quê? Porque isso é importante a gente conhecer.
E aqui está fazendo uma ligação muito importante, que é a matéria com o espiritual, né? Assim, a criatura com o Criador. E então tem muito aprendizado nessa interface aí, tá bom? Então, um abraço a todos vocês. Aqui todo mundo já se despede, né? E até daqui 15 dias, na pergunta número 8 do livro O Consolador, do nosso amigo Espírito Emmanuel. E quem trouxe isso pra gente é um outro amigo nosso chamado Francisco Cândido Xavier. Um abraço a todos e até daqui 15 dias. Até logo.